Nós passamos da metade da nossa meditação no livro dos Salmos. Temos o mês de junho, o mês de julho, e aí acabou. Depois a gente começa uma nova empreitada na nossa meditação das Escrituras. Mas como Deus tem usado esse texto, este livro, para nos ensinar a orar, para nos ensinar a adorar, para nos ensinar a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a lamentar, a banir do nosso coração a murmuração. Está muito claro para nós o que é lamento, o que é murmuração. Murmuração é pecado, Deus não tem prazer nenhum nisso. Mas o lamento é um grito de um humilde que diz: me ajuda. Há também aquele momento de agradecer e dizer: é bom, apesar de tudo, o Senhor é bom estar satisfeito com Deus. O momento da gente suplicar, o momento da gente rasgar as nossas emoções diante dele. Os Salmos têm nos ensinado, tem sido o nosso livro de oração, louvor, adoração. Eu espero, meus irmãos, que você não entenda isso somente como um programa da igreja. Meu desejo é que você entenda que isso é uma agenda do Espírito Santo para a sua vida. Uma agenda do Espírito Santo para o seu relacionamento com Ele. É uma pauta que Deus põe diante de você e diz: olhe para isso. Eu quero fazer isso. Meu desejo é que você tema, é que você reverencie, é que você olhe isso como uma intervenção divina no tempo e no espaço para reformar o culto, para reformar a vida de adoração. Interessante que nós estamos falando de adoração, oração, coisas que a gente está acostumado a fazer coletivamente num período de isolamento. Mas para a gente perceber que, apesar dessa situação não ser a nossa regra, esse isolamento, mas nós temos vivido assim, pelo menos estamos indo para 1 ano e meio. Mas independentemente disso, meus irmãos, o Espírito de Deus tem falado e tem trabalhado em nós. Tenho certeza que o Espírito de Deus está mexendo nas nossas estruturas. Meu desejo é que todos nós estejamos apercebidos disso. Estou falando para nós especificamente da igreja. E pergunto, como seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, e pergunto para mim mesmo: nós estamos apercebidos disso? Você está apercebido disso? Isso não é para o outro, isso é para você, isso é para mim. É para a gente responder com seriedade, é para a gente tomar posição, é para a gente decidir algumas coisas, jogar fora outras, é para a gente avaliar a nossa vida e dizer: eu preciso rever como eu tenho tocado a vida. E a gente, quando Deus nos permitir voltarmos diferente, mais pertos do Senhor e mais parecidos com seu Filho Jesus. Nós vamos ler o Salmo 85. Convido você a seguir aí no teu texto, Salmo de número 85 inteiro, tá bom? Estou lendo com vocês. Acompanhe aí no seu texto. Favoreceste a terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os teus pecados, todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz a seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa do seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto.
a justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ele transforma em caminhos. O tema da nossa meditação nesta manhã é justamente uma invocação. Mostra-nos o teu amor, Deus. Mostra-nos o teu amor, Deus. Que invocação, que exclamação linda essa que a gente pode fazer. Em momentos de dificuldade, em momentos, determinadas situações da vida, circunstâncias, o que a gente mais quer, quando a gente sabe que a mão soberana do Senhor nos colocou nessa prova, ou nessa situação, não necessariamente uma prova, o que a gente mais deve pedir é isso: Senhor, mostra-nos o teu amor. Mas eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você e para mim, para a gente. Sempre quando eu falo para você, você pode ter certeza que eu também tô na jogada, eu tô na situação aí, a palavra tá batendo aqui, tá? Batendo, que eu digo no sentido mais amoroso, carinhoso, chamando, vamos colocar assim. Será que em momentos de dificuldade da vida, a pergunta é essa, será que em momentos de dificuldade da vida é um momento para pensar em renovação espiritual, ou uma palavra que a gente usa bastante, em reavivamento de algumas coisas no nosso relacionamento com Deus? Será que é possível? Uma pergunta que sai dessa. Em momentos de dificuldade, em momentos de prova, de luta, não importa a intensidade e em que área, eu e você, nós pensarmos, bom, o que eu gostaria hoje é que Deus respondesse e fizesse uma intervenção nessa situação. Daí, ele agora, renovação espiritual, avivamento, reforma do relacionamento com Ele, crescimento, algumas coisas pontuais, não sei, porque eu queria hoje, talvez nesses momentos, falo por mim, talvez o mais urgente seja a gente ter resposta para o problema. A gente se dar conta de que a gente vai poder, olha, se eu chegar lá, do outro lado do rio, tá valendo. Mas daí, avivar, ter uma renovação de algumas coisas da palavra dentro de mim, rever como aquele cântico que a gente entoa, né? Rever conceitos e valores. Será que dá para, de antemão, a priori, a gente conseguir colocar isso como uma pauta de oração, uma pauta do nosso relacionamento com Deus? Este salmo, irmãos, já responde isso para nós. Eu já poderia trazer essa afirmação, ela não é minha, é de um estudioso do livro dos Salmos, que ele diz o seguinte: este salmo é uma meditação profética. Não se sabe a autoria desse Salmo 85, mas o salmista, ele está fazendo uma meditação profética sobre o reavivamento e a renovação. Que lindo isso, né? Uma meditação profética sobre o reavivamento e a renovação. Deus mostra o seu amor em momentos de dificuldade. Pronto, vamos embora para casa? Não, você já está em casa. Pronto, acabou, já trouxe a afirmação do texto de hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Meditação profética, irmãos, é porque, se é profético, é porque é algo que ainda não aconteceu. Por isso que tem um anúncio prévio de algo que vai acontecer futuramente. Essa é uma das questões, uma das funções da profecia, que a gente vê inclusive no Antigo Testamento. Deus não apenas avalia o presente, então ele mostra como ele está vendo a situação, mas ele também anuncia coisas que vai fazer. Por que ele anuncia? Para que o nosso olhar fique fixo e o nosso coração fique silencioso na espera. Então, quando Deus dava uma profecia no meio do povo de Israel, ele sempre trazia uma avaliação do presente pela ótica dele. Então não é à toa que a gente vê expressões fortes, por exemplo, quando Deus avalia o povo no período pré-cativeiro, que o povo estava numa idolatria pecaminosa muito desagradável aos olhos de Deus, que feria a santidade de Deus, e Deus olhava e dizia: volta, Israel, volta, porque você está caído pelos seus pecados. Em outra passagem, no livro de Jeremias, ele, quando vai avaliar o presente por meio de uma mensagem, uma profecia que ele dá por meio daquele profeta, ele diz: olha, meu povo cometeu, não é que venha virar, isso não é que vai acontecer, eu estou avaliando o presente.
Meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim e a fonte do manancial que eu dei a eles. E aí, com base nessa avaliação do presente, Deus faz traz uma mensagem: olha, vai acontecer tal coisa, vigia, fica esperto, muda, converte, fica firme, vou cumprir a promessa. A gente vê muitas profecias do Messias, Jesus Cristo, dizendo: olha, vai vir um descendente. Lembra de Gênesis 3,15? Eu vou enviar um descendente, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ela vai ferir o calcanhar, ela vai ferir o calcanhar dele, mas ele esmagará a cabeça da serpente. É uma profecia de algo que vai acontecer. Este salmo, ele tem essa conotação profética, nesse sentido de uma avaliação honesta do presente. O salmista está inspirado pelo Espírito Santo, e aí ele tem condições de avaliar o presente pela ótica divina, e ele também tem condições de perceber as coisas que Deus há de fazer. Por que nós precisamos desta meditação nessa manhã? Porque o Deus da palavra é o mesmo. E assim como ele tem avaliado a vida do seu povo ao longo da história, por meio da mensagem que ele tem dado, enquanto a Bíblia foi sendo revelada, mas agora essa revelação está fechada e completa para nós, esta palavra continua trazendo avaliações divinas para o nosso presente. Ah, Cristiano, tenha dó, você vai dizer. Uma palavra de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, vai avaliar coisa de Covid no século XXI? Pois vai. Não vai avaliar Covid literalmente, mas vai avaliar o povo de Deus em qualquer época e em qualquer circunstância. Então, minha chamada para você nesta manhã é: vamos permitir que esta profecia da palavra, entenda agora o uso do termo técnico aqui, que essa profecia da palavra avalie você. Avalie, que eu também me permita ser avaliado por Deus. Mas não apenas isso. Deus, quando avalia, Ele também nos dá. Ele também nos dá direção para o que Ele vai fazer no futuro. É o momento da gente pedir: mostra-me teu amor. Amor que já está escancarado lá na cruz. Mas há momentos em que a gente precisa da atualização desse conhecimento. Não é um conhecimento novo, mas ele precisa ser atualizado dentro de nós. É lembrar o que a gente já sabe. Isso é avivamento. Então, para a gente perceber, irmãos, este movimento de Deus, eu já gastei mais tempo na introdução e deixei meu coração guiar aqui. Fica aqui, não vagueia não. É importante que nesses momentos de luta, ou no momento que você esteja, na situação que você estiver passando, é importante que você esteja percebido de que Deus quer avaliar, e Ele aponta com base nessa avaliação aquilo que só cabe a Ele fazer. Então hoje, clame ao Senhor: mostra-me teu amor. Atualiza a palavra. Eu não quero novas coisas, eu quero a verdade revelada, a palavra eterna, mas que ela seja renovada dentro de nós. Aí então eu gostaria de pensar com você que nesse processo de avivamento, de renovação espiritual, isso envolve algumas coisas dos nossos órgãos de sentido que a palavra fala. Não é os aspectos físicos literalmente, mas a Bíblia usa muitos aspectos do nosso físico para mostrar realidades espirituais, coisas dentro de nós. Então, por exemplo, se hoje você atentamente ouvires, é lógico que a gente escuta com o nosso ouvido, mas há uma escuta do coração. Mas a palavra está dizendo: se atentamente ouvires. Então a gente vai ver que nesse processo de avivamento há necessidade da gente se aperceber de alguns condicionamentos que a gente precisa fazer, irmãos, para Deus nos avivar. O poder é dele, a ação é dele. É Ele que vem soberanamente, é Ele que vem de repente,
como em Atos 2, de repente houve do céu um som. Mas cabe a nós fazermos alguns ajustes e cooperarmos com isso, com base na promessa. Então, nesta manhã, Deus quer avivar. Deus quer renovar você, a minha vida. Mas para isso, há necessidade, não é que Deus fica preso à nossa atitude, muito pelo contrário, mas porque Ele faz, o avivamento passa por essa educação da nossa postura. Faz parte do avivamento Deus trabalhar em alguns órgãos de sentido, que está falando na verdade são órgãos de sentido, escutar, ver, falar, mas que na verdade, falar não é órgão de sentido, mas que na verdade diz respeito a realidades do nosso coração, do nosso interior. Então Deus mostra o seu amor. Quem vê? Deus mostra o seu amor. O que abre os nossos olhos para que a gente veja? O que faz com que os seus olhos se abram para você ver? Talvez você esteja assim hoje. Talvez você diga, mas só eu vejo. Queria que a igreja toda estivesse vendo o que eu vejo, se deleitando com as coisas. Calma. Talvez você diga, Deus mostra o seu amor, mas meus olhos estão fechados, eu não consigo ver. O que faz? Qual é a chave que abre os meus olhos para que eu veja Deus nessa situação? Uma outra pergunta, você quer ver? Ou você quer resolver as suas urgências? Volto a perguntar, em momentos de dificuldade, é um momento para a gente pensar em avivamento e renovação espiritual? Você quer ver? Ou você quer só resolver as suas urgências? Deus quer renovar e reavivar a sua vida, a minha vida. Para isso, é preciso um crente que saiba ir a Deus para ver o que Ele quer dizer, para escutar a sua profecia, para ouvir a avaliação que Ele faz e confiar nas promessas que Ele dá. Lembra de Abacuque, quando viu a desgraça diante dos olhos dele? Ele disse isso. Porque o Senhor me faz a gente ver, as coisas estão diante dos meus olhos. E quando ele viu a desgraça diante dos olhos dele, a gente vê isso no capítulo 1 inteiro do livro de Abacuque. O que ele faz logo no início do capítulo 2, versículo 1? Eu quero ver o que Deus vai dizer. Eu quero ver, não quero ouvir o que Deus tem a dizer. Eu quero ver Deus. Ele se dispôs a ouvir o que Deus tem a dizer. Vamos ouvir o que Deus tem a dizer quando Ele quer nos avivar. A primeira coisa, irmãos, está lá nos 3 primeiros versículos deste salmo. Avivamento envolve a lembrança. Eu vou sempre colocar o verbo. Precisa lembrar. Lembrar do quê, pastor? Lembrar o quê? Da desgraça do passado? Não. Esse salmo aqui é um salmo da dificuldade, mas é uma meditação profética de uma avaliação do presente. E como que ele começa essa vendo a avaliação do presente? Olha as expressões que ele usa. O Senhor favoreceste, restauraste, perdoaste, encobriste, reprimiste, desviaste. São várias coisas que ele está lembrando que Deus fez ao seu povo no passado. Ele está lembrando o favor e a graça de Deus. Ele está lembrando que Deus favoreceu, restaurou, perdoou, encobriu o pecado, não no sentido de fingir que não existia, mas tratou o pecado, reprimiu sua ira para que a misericórdia pudesse ganhar a evidência, e ele desviou o seu furor. Que coisa maravilhosa! Ele está lembrando de Deus. Avivamento envolve lembrar de Deus, do ser de Deus, do caráter de Deus, dos absolutos de Deus. Mas aí, Cristiano, eu não conheço os absolutos de Deus. Pois é, mas não vai lembrar. Se não conhece, não vai lembrar. Aí não dá. Precisa conhecer. Precisa conhecer Bíblia, precisa conhecer a palavra, precisa conhecer o Deus da palavra, para lembrar. E essa lembrança, volto a dizer, não é um exercício cognitivo. É um exercício cognitivo, mas que envolve o coração, que envolve o ser, que envolve o interior. Porque quando ele lembra de Deus, ele
atualiza essa lembrança e está dizendo, peraí, Deus, nós estamos nessa situação, essa lembrança, essa referência, coloque o lembrar como referência, e isso faz a gente perceber que Deus restaura a nossa sorte. Deus restaura a nossa sorte. O que é Deus restaurar a nossa sorte? Ele tira a gente do cativeiro. Por quê? Porque é o Deus da Bíblia. É o Deus da palavra. Eu me lembro muito bem do nosso saudoso PG paulista, que eu peguei a última geração dele, de uma forma mais intensa. Quando a gente estudou o livro de Daniel, eu não lembro quem trouxe a meditação, não sei se foi o Gui ou a Daphne ou a Lídia, mas eu lembro, ou Estevão, ou a Tatá, enfim, a lista é grande. Mas eu lembro que quando a gente ficou muito impactado quando a gente meditamos no capítulo 9, versículo 19, quando ele diz, olha, ó Deus ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende, age, por amor de ti, ó meu Deus, não te delongues, porque a tua cidade e o teu povo trazem o teu nome. Que oração linda é essa de Daniel, que oração é essa? Ele lembrou e aquela referência foi atualizada ao ponto dele orar. O salmista está lembrando da referência de Deus e isso gera o que nele? Pedido. Restaura a nossa sorte. Tira o cativeiro. Por quê? Ele percebeu que Deus perdoou, a misericórdia de Deus foi lembrada e houve o que no passado e ele percebe que o poder de Deus está à disposição para fazer a mesma coisa. Mudança no povo no presente. Então a primeira coisa, irmãos, é lembrar de Deus pela palavra como referência e permitir que o Espírito de Deus atualize essa referência dentro de nós e essa lembrança vai nos colocar de joelhos diante dele para dizer, faça novamente. Agora tem um problema do lembrar, irmãos. Não é uma desgraça, é uma bênção, mas é uma coisa horrível. Porque quando você lembra de Deus, você fecha todas as outras possibilidades e fica só com ele. E aí, meu filho, acabou atalho. Aí acabou o plano B. Aí acabou a selvageria do coração querendo fazer as coisas. Não. É aquilo. Eu vou fazer. Ponto. Qualquer coisa que seja além ou aquém, mais ou menos disso, você vai dizer não. O problema, irmãos, é que quando a gente lembra, a gente fecha as portas, vê as portas que Deus fechou para nos trazer alegria. E a gente diz, eu só posso esperar em Deus. Eu não sei quando Ele vai fazer, mas eu fico esperando nele. Agora, a nossa alma gosta disso? De jeito nenhum. Nosso ego gosta disso? Imagina. Nosso coração quer esse tipo de coisa? Quer nada. Nosso coração quer. Bom, eu sei que Deus vai fazer, só que enquanto Ele não faz, eu atuo aqui, eu vou dando um jeito, senão eu vou ficar louco. Não vai ficar louco. Você não vai ficar, você não vai morrer. Deus fez isso com todos os servos dele. Deu uma promessa e quando ele dá a promessa, ele finca um caminho e fecha os outros. E aí o servo de Deus tem que dizer, eu tenho que aguardar por Deus, esperar por ele. Lembrar, irmãos, é dizer, essa porta não serve. Essa minha atitude não vale. Esse meu plano não condiz. Quando Deus quer fazer, Ele move céus e terra e faz. A nós nos cabe dizer, eu espero o Senhor. Eu vou ficar numa torre de vigia e eu vou esperar por Deus até que eu tenha uma resposta para a minha queixa. Deus respondeu, o justo viverá pela fé. Ponto. Eu não vou ver figueira florescer, estou parafraseando Abacuque, eu não vou ver figueira florescer, eu não vou ver vaca no curral, eu não vou ver produto da oliveira, eu não vou ver nada. Mas eu vou viver mesmo que eu não veja nada, porque eu dependo de Deus. É muito difícil, irmãos, quando a gente espera pelo Senhor, a gente não espera por mais nada. A gente só espera no Senhor. Agora essa espera não é uma espera de murmuração. Ah, tá fazer o quê, né? Estou esperando. Não, a espera em Deus é um deleite. A espera em Deus é uma quietude. A espera em Deus é a lembrança de Deus, é a atualização do conhecimento de Deus na palavra. É uma coisa que traz paz. Traz águas, são águas tranquilas dentro de nós. É aquela coisa que o fardo da ansiedade, o que é ansiedade? Você pegar o amanhã para você. Aí como o amanhã não é nosso,
a gente faz o quê? A gente cansa quando você pega o amanhã, porque Deus não nos deu o amanhã é dele, Ele deu hoje, e o hoje tem um mal de hoje. Agora, quando nosso coração ansioso, ele faz o quê? Pega o amanhã para nós, lógico que isso traz ansiedade. E não é fácil se desvencilhar dela. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente tem que lançar é um exercício. Irmãos, nós precisamos entender que o Espírito de Deus quer nos avivar, e a primeira coisa, a gente precisa exercitar Deus como nossa referência. A gente precisa permitir que o Espírito de Deus nos faça lembrar da palavra. E que esse lembrar da palavra seja um momento para a gente dizer, olha, isso faz calar outras vozes. A gente vive num tempo que a gente conjuga a vontade de Deus com outras coisas, com vários atalhos. Deus não é assim não. Quando Deus falou para os discípulos, olha, Jesus falou para vocês fiquem aqui esperando até que do alto venha o Espírito Santo. Eles não tinham outra coisa para fazer, assim, não tinha outro caminho. O que tem que fazer? Esperar. Ah, mas e aí? Deus se demorar? Vamos esperar. Mas não pode fazer nada enquanto isso? Não. Não é que a vida continua, mas em termos da obra de Deus, não vai dar o próximo passo. Tem que esperar. Tem que esperar em Deus. Agora, essa espera não é uma espera ansiosa. É a espera silenciosa do salmista. Somente em Deus a minha alma espera. Silenciosa, pois dele vem a minha esperança. Irmãos, lembrar é um primeiro passo para o avivamento. E o lembrar, irmãos, faz a gente perceber uma coisa: o que Deus faz, ninguém pode fazer. É isso que ele está lembrando aqui. O Senhor favoreceu, restaurou, perdoou, encobriu, reprimiu, desviou. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode perdoar pecado. Só Deus pode restaurar a sorte, tirar cativeiro. Então ele não está assim, Deus não é, bom, eu tenho uma série de possibilidades e Deus é uma delas. Ele está dizendo não. Sabe por que eu espero em Deus? Porque eu quero eu só quero Ele. Eu não quero, eu quero Deus por completo nessa situação. Então, o avivamento, irmãos, não é uma coisa assim, é uma fome de Deus. É uma consciência de, você lembra e diz, Deus é só o Senhor, não tem prazer, não tem possibilidade, não tem atalho, não tem plano B que me satisfaça. Eu jogo a toalha e eu quero esperar no Senhor, agora me ensina a esperar. E aí a gente vai para o segundo aspecto que envolve o avivamento em tempos difíceis, é versículo 4 até o 7. Vou colocar vários verbos aqui. Orar, clamar, suplicar. Depois que ele lembra, o que ele faz? Ele vai lá, restabelece-nos, Deus. Retira. Está tudo nos versículos que eu falei. Mostra. Concede-nos. Não é oração rotineira. A nossa oração é rotineira, claro. Mas não é uma oração sem sentido, sem passar pelo pensar, pela reflexão. Ele lembra de Deus e aí ele cai de joelhos para dizer, restabelece-nos. Como o Senhor fez, como o Senhor restaurou a sorte, como o Senhor livrou o povo do cativeiro, faz Deus, restabelece-nos. Retira esse mal, retira essa situação, mostra-nos, concede-nos. Por quê que ele vai orar? Porque ele sabe que só Deus pode restaurar, só Deus pode retirar, só Deus pode mostrar, só Deus pode conceder. Volto a dizer, avivamento não é assim, aquela coisa, então, eu estou precisando de alguma coisa, eu estou aí. Não é assim não. Deus não é mais uma possibilidade, Deus é o caminho, Deus é a verdade. Ele é a vida que traz, ele é o único que tem poder para trazer vida a quem está morto. Então avivamento é aquela coisa, ou Deus faz ou eu fico aqui. Estou dependendo totalmente dele. A oração aqui é um clamor por vida de Deus. Ele está pedindo salvação. Deus, salva a gente dessa situação horrorosa. Avivamento é isso, irmãos, é a gente pedir. Renovação espiritual eu estou numa situação que eu não estou percebendo Deus, mas eu voltei à referência.
Por isso que lembrei. Agora há um clamor. Não é para a situação necessariamente, mas o clamor é, por favor, vem aqui. O clamor é, me salva. Me salva dessa situação, não quero ficar nela desse jeito. Há um senso, não de desespero, mas há um senso de desespero. Senso, não tem outra palavra para usar. Um senso de desespero porque Deus está longe. Um senso de desespero, está tudo bem, mas não está bem, sabe por quê? Porque Deus não está aqui. Pô, o que adianta? Não está aqui. Tá tudo legal, tá tudo bem. Palmas para mim. Mas não tá bom não, sabe por quê? Porque eu me lembrei de Deus. Eu percebi que Ele está longe. Ou eu estou longe dEle. Essa situação, ela não mostra a presença de Deus. E aí o que Ele vai pedir? Salva. O que é essa salvação que Ele quer? Torna vivo. Mantenha a vida. Sopra a vida de novo. Preserva vivo. E aí, quando Deus... Isso é clamor por avivamento. Torna vivo. Traz vida. Mantenha a tua vida. Preserva vivo. Não quero te perder. Perceba, irmãos, que a salvação não é por causa da urgência da situação. A salvação que ele está clamando é o Senhor. Deus é Salvador. Na Bíblia, salvação é prerrogativa de Deus. E ele está clamando salvação, ele está clamando por Deus. Ele está pedindo, eu preciso de ti, Deus. Preciso de ti. Eu quero o Senhor. Necessito do Senhor. Só o Senhor pode dar a vida, e a tua vida. A vida é o Senhor. É muito triste, irmãos, quando a gente se dá conta de que está tudo bem e a gente perdeu Deus. A gente se distanciou dele. A gente perdeu o foco. A gente não consegue mais permitir que o Espírito de Deus gere graciosamente amor, alegria em Deus, contentamento nele. Isso é uma obra que a gente entende biblicamente, mas é o poder de Deus que faz. Contentamento não é uma coisa que é só que envolve entendimento. Contentamento envolve oração para a gente dizer, tá, eu entendi, mas quem opera isso dentro de mim? Olha aqui, restabelece-nos, retira, mostra-nos, concede-nos. Deus restabelece, irmãos. E como é que Ele faz isso? Para Deus restabelecer, Ele retira de nós a sua ira. E retirar a sua ira é tratar pecado. O avivamento não é de graça, não é gratuito, não é barato, que eu quero dizer. Ele é de graça, ele é no poder de Deus, ele é gracioso. Mas ele tem compromisso. Ele limpa. Deus retira aquilo que em nós causa ira. E o que causa a ira de Deus é o nosso pecado. Avivamento é mudança. Avivamento é Deus, você perceber que aquela experiência do profeta Isaías. Olha, eu removi a sua iniquidade e perdoei seu pecado. Como é que aconteceu isso? A brasa viva do altar me tocou. Foi Deus que tocou o profeta e removeu o pecado. Aquilo que causa a ira de Deus foi removido e foi perdoado. Quem fez isso? Ele. Ele. Assim como é distante o Oriente, não sei se é direito da esquerda, mas é o Oriente do Ocidente, assim ele afastou de nós o pecado. Isso é avivamento. Ele retirou sua ira. Ele retirou a iniquidade e perdoou o nosso pecado. Irmãos, clamar a Deus, restabelece-nos, retira, é dizer para Ele, eu vou jogar esse fardo ao pé da cruz. Eu não quero esse fardo. Eu quero um jugo suave e um fardo leve. Eu quero o jugo de Jesus, suave e um fardo leve. O problema, irmãos, é que o avivamento, ele põe luz. Se a gente está pedindo, restaura-nos, há um clamor, torna vivo, Deus. Vivo para quê? Para Ele. Que vida? A do Filho dele. Mantém a vida de quem? Do Filho dele. E a vida do Filho dele mata a velha criatura. Preserva vivo quem? O Filho dele, Jesus Cristo. Vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus, e a Seu Filho Jesus, e a Jesus, o Seu Filho, que enviastes.
Evangelho de João. Por isso, irmãos, ele livra, ele salva, ele livra das tribulações atuais, sim. Mas o que é esse livramento das tribulações atuais? É perceber que nós às vezes estávamos mortos, indiferentes, distantes, envolvidos nas nossas questões, nos nossos planos, propósitos. Meu sonho, meu desejo nessa vida, eu preciso ser feliz assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, quando na verdade, irmãos, a vida é Jesus. A vida é Jesus. Tudo vai passar. E tudo que ele deu é dele. É para ele. E se ele não deu, porque ele não quer dar. Mas ele sabe que uma coisa é certa, não vai faltar Jesus para ele. Mostra-nos o teu amor. Quem quer ver? Às vezes a gente não quer Deus. E é muito triste quando a gente percebe que a gente quer tantas coisas ou não quer nada. E também não quer Deus. É a neutralidade numa expressão máxima aí. Bom, não quero nada, nem Deus, nem nada. Ou quero muito outras coisas, mas não quero Ele. E na verdade Deus está dizendo, eu quero trazer seu coração. E eu quero pôr o seu coração em mim. Esse mim é Ele. Ele quer colocar o nosso coração nele. Ele quer ser nosso tudo. Por isso, irmãos, é o momento de... Ele está vendo que a situação dele é uma situação que clama por salvação. E Deus livrou. E quando Deus livrou, Ele graciosamente pôs a alegria do salmista no Senhor. Perceber que a nossa alegria está em Deus é um milagre. Perceber que Deus conquistou nosso coração para Ele e colocou o nosso coração nele é uma obra do Espírito Santo. Avivamento, irmãos, é justamente essa dependência da vontade do Senhor. É reconciliação com Deus, é voltar para Ele, é dizer, Deus, eu quis tanta coisa, mas hoje eu quero voltar a querer o Senhor. Ou se você nunca quis o Senhor, hoje é o momento de você orar assim. Lembrar Deus como referência e orar. Eu preciso querer o Senhor. É triste demais, irmãos. É triste demais, mas olha, o povo de Deus na face da terra, desde o Antigo Testamento, e a gente, infelizmente, se vê, parece que tinha Deus, mas queria outras coisas. Me dá uma raiva. Raiva daquele povo, e quando eu leio, eu falo, eu sou pior que eles. Porque a gente tem Deus, mas o nosso coração quer outras coisas. Aí uma coisa triste demais. Pô, a gente tem um espetáculo maravilhoso, que é Deus revelado na palavra, e a gente fica atraído por luzinhas ridículas. Não, só vou ser feliz com isso, com aquilo, com aquilo. Avivamento é para. Avivamento é para. Vai pro resplendor da face. Resplendor da face. Irmãos, quem opera isso dentro de nós é o Espírito Santo. Vamos clamar. Onde está meu coração? Onde está seu coração? A gente é seduzido por coisas, a gente é seduzido e aí conjuga. Sou de Jesus, gosto de Deus, sei a palavra, tranquilo, oro, papapá, mas está cheio de luzinha aí concorrendo. Não, o avivamento é para. Não, peraí, chega. Essas coisas não se comparam ao resplendor da face de Deus. É a glória de Deus revelada. Não quero. Se ele quiser dar, ele dá. Mas olha, eu não vou pôr meu coração nessas coisas. E aí, irmãos, novamente o Espírito de Deus vem trazendo uma chamada para uma reforma da nossa espiritualidade. Novamente Deus vem graciosamente, delicadamente, mas com uma mão firme, trazendo uma radiografia do nosso interior. Dizendo, peraí, Fonte Sicar, Cristiano, onde está teu coração? Tem coisas que não são erradas e nem problemas, mas concorre. Estão num caminho paralelo. E ele está dizendo, não, o caminho é ele. Paulo diz que ele queria ser achado nele. Que ele queria provar, ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Paulo não era um herói, não. Paulo era falível como eu e você. Pecador, safado, sem vergonha, como eu e você. Tem o mesmo passado, criado e caído. Mas foi alcançado pela redenção. O meu passado é o teu. Ele não é uma categoria de... o mérito é de Cristo na vida dele, do Espírito Santo. Agora essa referência está lá, irmãos.
A nossa geração, e eu falo de dentro, posso falar porque eu estou dentro, ela está vendo o resplendor da face de Deus concorrer com luzes pequenas. Avivamento eu lembrei de Deus e eu orei, me salva. Eu não quero. A gente precisa ser honesto, irmãos, e parar de ter... A gente precisa fazer uma revisão dos nossos projetos de vida. É uma palavra que está tão... Eu vivo no mundo acadêmico. Qual é o teu projeto de vida? Toda entrevista que vai ter é projeto de vida. Irmãos, nosso projeto de vida tem que ser educado pelo Evangelho. Nosso projeto de vida tem que ser entre cruz e eternidade. Tem que envolver essas coisas. Meu projeto de vida parte da cruz e ele tem um alvo, a eternidade. Agora as coisas nesse trajeto, eu vou vendo o que é que Deus quer para a glória dele na minha vida, no tempo e no espaço. Mas quando a gente perde o alvo da eternidade e esquece da cruz, que é o nosso ponto de partida, irmãos, a gente vira cidadão daqui. A gente vira cidadão da terra. E aí, meu filho, cidadão da terra, aí é aí é clamor pela salvação mesmo. Perdeu Deus. Deus não é mais referência para nada. Olha, o nosso projeto de vida, irmãos, é entre cruz e céu. É entre cruz e céu. É ali que a gente começa a jornada. E ela vai acabar na glória. E nessa trajetória a gente tem uma coisa. Eu quero ser achado nele. Eu estou indo. Eu quero ter antevisões daquilo para o qual eu estou caminhando. A eternidade é o Senhor. É muito triste quando o projeto de vida da igreja, do crente, não reflete a cruz e a glória final. É muito triste, é lamentável. Isso pode acontecer, irmão. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo imerso no pecado que tem um tentador sutil que tenta seduzir a igreja. E ele sabe seduzir o povo de Deus, como fez desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento das igrejas. Basta você olhar as cartas para as igrejas no Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3. Irmãos, hoje há necessidade da gente parar tudo e dizer: restabelece-nos. Eu vou criar um coro. Hoje, se a gente estivesse junto, eu ia dizer: não fala pro irmão que está do teu lado, mas fala, repete. Vamos repetir isso em oração para Deus. Torna vivo, mantém vida, preserva vivo, volta a dar vida. A tua vida. Para que é que você vive? Terceiro movimento é lembrar, vou sempre recapitular: lembrar, orar, clamar, suplicar. E o terceiro é escutar. Versículo 8 e versículo 9. Ele lembra da referência, ele vai lá clamar, pedindo salvação, e ele descobre a alegria em Deus. Isso é uma obra que o Espírito faz, é gracioso, é uma prerrogativa de Deus, mas a gente faz parte, isso passa por nós. E aí agora ele diz: escutarei. Escutarei o que o Senhor Deus disse. Olha que coisa linda. Agora eu escuto o que Deus disse. Deus parou de falar, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça. Ele não parou de falar, não. Ele não parou de falar, não. A gente é que não escuta. E aí o que aconteceu no avivamento aqui? Eu passei a ouvir. Escutei o que Deus disse. Ele não está no passado, mas ele diz: agora eu estou pronto para ouvir. Estou pronto para trabalhar com a profecia. E vou guardar a promessa. Deus já avaliou meu presente. Eu me lembrei, clamei, supliquei, orei. Pedi salvação. Ele converteu, colocou, pelo poder dele, ele colocou meu contentamento nele. E tirou a minha alegria das outras coisas. Não é que eu passei a odiar e detestar as coisas. Não, tudo que Deus faz é bom, maravilhoso. Mas a alegria é nele. Deus dá as coisas maravilhosas, mas a alegria está nele. Ele pôs a alegria nele. Qual é o próximo passo? Agora eu vou escutar o que ele tem a dizer.
e ouvindo o que ele tem a dizer, eu vou obedecer, eu vou aguardar, eu vou esperar. Vai ser leve. É uma decisão de ouvir. O avivamento leva a gente a dizer, eu vou ouvir Deus. Não vou mais me escutar. Não vou mais escutar a voz das trevas. Não vou mais ouvir vozes humanas. Eu vou ouvir Deus. Daqui para frente eu escuto Deus. Eu vou corresponder. Ouvir é corresponder. Irmãos, eu volto a dizer, são maneiras antropomórficas que a Bíblia coloca pra gente, mas na verdade estão falando de realidades do coração, do nosso interior, do nosso ser, do cerne da vida. O que ele está dizendo? Escutar, decidir ouvir Deus eu vou corresponder à palavra. Chega, eu vou corresponder. Avivamento é isso, eu vou corresponder à palavra. Eu vou abandonar as loucuras. Eu vou abandonar a insensatez. Eu vou abandonar bobagens da minha carne. Eu vou abandonar. Lógico que essa é uma decisão do Espírito, potencializada pelo Espírito Santo. A gente não tem condições de fazer isso. Mas é assim, não, meu prazer está no Senhor, eu vou ouvir a palavra. A palavra não está velha. A palavra não é coisa para o passado. A palavra dá conta do homem contemporâneo, sim. E eu sou um homem na contemporaneidade, pois ela dá conta de um ser humano na contemporaneidade. Eu vou ouvir Deus. Vou abandonar a insensatez do coração, as loucuras do passado. E vou viver no temor. Temor não é medo, temor é reverência, é adoração. Em qualquer circunstância, adore. A gente não quer mais viver no temor, irmãos. A igreja hoje quer viver de euforia. Quer viver de euforia, quer viver do aqui e agora. Quer viver das urgências. Não, mas olha, a palavra diz, mas a minha situação, a sua situação está contemplada na palavra. Ah, mas sabe o que é? É que a sua história não é a sua história. A sua história é criado, caído e foi redimido e está indo para a glória. Essa é a nossa história. Ah, mas é que no meu caso, não tem o seu caso. O meu caso e o teu, a nossa vida se fundiu na vida de Jesus e agora é o Filho de Deus em nós. A gente não crê mais na palavra, irmãos. Decidir escutar é dizer, é o seguinte, daqui para frente, quem toma o governo são os absolutos do Evangelho. São os absolutos do Evangelho na minha vida. Se a Bíblia fala que é para amar sobre todas as coisas e eu não estou amando sobre todas as coisas, pois eu caio de joelho diante de Deus e vou clamar a Ele, me dá esse coração. E eu não gero. Também não adianta eu tentar fazer por esforço próprio. Isso é religiosidade. Isso é ego. Isso é orgulho. Não. Mas eu persigo a palavra em oração, em choro, em clamor, em súplica. Quando ele diz, eu decidi escutar, ele está dizendo, eu quero corresponder a Deus. Eu quero abandonar as minhas loucuras, abandonar a insensatez do meu coração, e eu quero viver no temor. Olha só, eu vou ler para você o que é que Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Estou acabando, fica aí, viu? 1,17. Deixa eu achar. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, então se você invoca Deus como Pai, isso é avivamento, né? Referência, orou, clamou, salva, vivifica-nos, dá-nos vida. Se você faz isso, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Temor não é medo, temor é adoração reverente. Temor é adoração reverente, é aquela sensação assim, eu não quero abandonar Deus. Eu já andei longe dele. Eu já o conheci, mas vivi longe. Agora eu quero andar no caminho. Não quero mais ter Deus nos lábios, mas o coração longe. Não. Eu quero a correspondência entre coração e boca. Ter Deus na confissão, acompanhado, gerada, essa confissão impressa, impregnada no nosso coração. Escutar é viver no temor. A palavra de Deus é viva e eficaz. E o que ele diz no versículo 9?
Olha que coisa maravilhosa. Porque está próxima a salvação dos que o temem. Tem salvação para quem vive no temor. Para que a glória de Deus habite na terra. Irmãos, há a profecia aí. A glória vem. A glória de Deus vem. Quando você decide escutar, a glória de Deus vem. É promessa. E ela se cumpre. Ao longo da nossa peregrinação no temor, porque a gente decidiu escutar a voz de Deus, eu estou dizendo que Deus está dando palavra aos montes para nós. Mas eu corro o risco de ter a palavra e não escutar. Eu estou entendendo o que você está entendendo. Que está claro para você o que é essa escuta. Isso é avivamento. Não basta, irmãos, saber a palavra. No nível da informação. É necessário escutar com as entranhas. Essa escuta das entranhas, ela é fruto de confissão. Eu orei, salva Deus. É o ponto anterior, que por sua vez é resultado do lembrar, da referência. Tudo começa com a palavra. E o Espírito usando a palavra para lembrar de Deus, para clamar a salvação e para decidir ouvir. Se você não ouve Deus, você ouve outras vozes. Se você não segue pela voz de Deus, você segue por outra. E aí, para aquele que decide escutar, a glória vem. Meu Jesus, que maravilha. Aleluia. A glória de Deus virá. Lembra da profecia que avalia o presente e promete para o futuro? Está aqui. Espera, a glória vem. E por fim, acabei de dizer, espera. Até que ele manifeste a sua glória. Versículo 10, 11, 12 e 13. O Senhor dará, olha lá que coisa linda. O Senhor dará, a justiça irá, a terra produzirá, ele transforma. Espera, é isso que ele vai fazer. O Senhor vai dar, a justiça vai vir, a terra vai produzir. Ele vai transformar. Há uma relação, ele percebe, o salmista percebe que há uma relação entre céu e terra, entre Deus e a gente. Ele está aqui aguardando com expectativa em quem? Em Deus. A expectativa dele está em Deus. É por isso que ele vai dizer, olha, a graça, a verdade, a justiça, a paz, tudo isso vai se beijar. Vai acontecer tudo isso, a glória de Deus manifesta. A terra e o céu estão em harmonia. Deus e a gente em harmonia. E aí, o que é isso? Conforme Deus vai fazendo, a terra vai respondendo. Ele mostra o que? O Senhor dá cabo da seca. O Senhor prepara a intervenção em prol do seu povo. Ele vem com salvação e com justiça. E aí ele espera por isso. Olha, irmãos, hoje eu queria muito assim que a gente parasse para pensar se a gente tem expectativa em Deus, se a gente tem espera no Senhor, ou se a nossa espera está em Deus por causa das urgências do viver. Deus sabe das urgências que você tem. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe até o que você quer. Mas mais do que isso, Deus quer educar o nosso querer. Deus quer colocar contentamento nele. Deus quer, pelo poder dele, fazer não só a gente entender isso, mas ele quer, de fato, que a gente prove um deleite no ser dele. O Senhor dará justiça. O Senhor, ele irá. A terra vai produzir. Ele vai transformar. A glória vem. Avivamento é uma espera satisfeita em Deus. E é aquela espera que a gente diz, não é tempo dele fazer, mas eu estou esperando. É o tempo dele fazer. Louvado seja Deus, porque chegou a hora. Não é tempo dele fazer. Eu não estou insatisfeito. Eu sei que há um tempo e eu posso entender que
trazer antes do tempo vai me fazer mal. Ele vai vir na hora certa. Céu e terra em harmonia. Conforme Deus faz, a terra responde. Será que está sendo assim na minha vida e na tua? Tô duvidando não, viu? Não tô duvidando não. Fica em paz, tranquilo, tô julgando ninguém não. Mas tô perguntando mesmo. Se não tá, é para dizer, opa, eu quero assim. Eu quero que as coisas daqui sejam correspondências da de lá. Eu quero que haja essa harmonia. E aí, Deus dê cabo da seca. Deus deu cabo da seca. Tá aqui no versículo que a gente leu. Vou voltar para a pergunta. Em momentos de dificuldade da vida, será que é tempo para renovação espiritual e avivamento? É. Deus quer mostrar o seu amor. Quem quer ver? Você quer ver Deus ou você quer só as suas urgências resolvidas? Os seus desejos resolvidos? Deus quer trabalhar dentro de nós. Para isso, a gente precisa se lembrar dele, ver as nossas referências. A gente precisa cair com os joelhos do coração diante dele, orar, clamar, suplicar. Salva-nos. Por quê? Salva-nos do quê? De uma vida morta, de uma vida indiferente, de uma vida longe, atraída pelos brilhos dessa terra. Luzes que se apagam quando a gente tem à nossa disposição o resplendor da face de Deus. Dá livramento, e põe, aí quando isso acontece, ele põe a nossa alegria nele. E quando ele põe a nossa alegria e satisfação em Deus, a gente decide escutar. Então, daqui para frente eu vou escutar Deus. Daqui para frente eu vou corresponder ao Senhor. Daqui para frente eu vou abandonar as minhas loucuras, a minha insensatez, os meus desejos mesquinhos, os caprichos do meu coração. Eu tô cheio deles. E vou decidir viver no temor, porque aquele que vive no temor, diz o Salmo, a glória, vai ver a glória de Deus. Até que essa glória venha, o que é que eu faço? Espera no Senhor. Espera no Senhor, porque há uma correspondência entre o céu e a terra. Há uma correspondência, há uma harmonia. A terra vai respondendo conforme Deus vai fazendo as coisas do céu. Ele prepara o seu povo para ver a intervenção dele na vida do seu povo. Deus está preparando você que está esperando no Senhor para ver a intervenção dele. Ele não quer distribuir uma bênção, ele quer marcar a nossa vida. Vamos orar? Pedindo esse avivamento. Ó Deus, ouve. Ó Deus, vê. Ó Deus, volta-te para nós. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Tantas coisas têm sido nossa referência. Tantas coisas têm sido o alvo do nosso coração. Mas nesta manhã a gente quer se lembrar de Ti. Troca as nossas referências, Deus. Troca, Senhor Deus, os marcos. Dá-nos referências da eternidade, o Senhor, do céu, por favor. Faze-nos cair com o rosto em terra e clamar. Dá vida, sopra a vida. Faz como o Senhor fez naquela visão dos ossos secos, cada osso se ligar à sua parte, que haja a volta à origem, osso ao seu lugar de origem. Deus, faz isso. Que os ossos da nossa vida, aquilo que está desconfigurado, ó Deus, faz isso na fonte, na minha vida, no meio do teu povo. Deus, volta-nos para o nosso lugar de origem. Foi o primeiro movimento quando a tua palavra foi anunciada, Senhor Deus, naquela experiência de Ezequiel. Senhor, o osso voltou para o lugar de origem. Estava desconfigurado, estava fora, estava colado do jeito errado, estava amontoado do jeito errado. Voltou para o lugar de origem. Faz isso, Deus. Voltar para o lugar de origem. Ó Deus, por favor. Nós queremos decidir ouvir o que o Senhor tem dito à igreja. Dá-nos ouvidos
Clamamos pela decisão da escuta, de seguir o que o Senhor tem falado. E essa escuta, necessariamente, ela coloca abandono de coisas. Queremos esperar, porque a glória virá. Uma espera calma, satisfeita, em paz, silenciosa, em quietude, em solitude, em deleite, Senhor. Uma espera, Senhor Deus, maravilhosa, Senhor Deus, de alegria, de satisfação plena no Senhor, de um relacionamento de harmonia em Deus, de correspondência ao que o Senhor é, ao que o Senhor tem feito. Deus, aviva-nos, dá-nos vida, Senhor, a vida de Jesus, pelo poder do Teu Espírito. Faz isso no nosso meio, em nome de Jesus oramos, amém.